Hoje nós temos um tema que parou o Brasil. Um tema que muda muita coisa na discussão da política nacional. E para tratar desse tema com profundidade, para tratar desse tema de maneira plural, abordando todos os pontos de vista, eu tenho a honra de estar com Rodolfo Maris, doutor Renato Ribeiro, também aqui com a Carol Curimbaba e minha querida amiga Dani Alves. Boa tarde a todos vocês. Ontem à noite, o bicho pegou. Numa transmissão ao vivo, no Instagram, o senador Marcos Duval fez uma grave revelação. Segundo o parlamentar do Podemos do Espírito Santo, Jair Bolsonaro tentou coagi-lo para participar de um golpe de Estado depois da derrota nas eleições de 2022. Vamos acompanhar o vídeo. Eu ficava quando me chamava de bolsonarista, o senador bolsonarista e tal. E vocês esperem, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei. Depois desse vídeo, é claro, a revista Veja adiantou a matéria. E hoje, o site da revista revelou algumas conversas de WhatsApp do ex-deputado Daniel Silveira, que foi preso ainda hoje, e Marcos Duval sobre uma reunião com o então presidente Jair Bolsonaro. A ideia era se aproximar do ministro Alexandre de Moraes do STF e gravar possíveis declarações do ministro, que fossem comprometedoras e eventualmente pudessem ser usadas para anular o resultado das eleições. Na manhã desta quinta-feira, outra bomba. Em publicação nas suas redes sociais, Marcos Duval avisou que iria renunciar ao cargo de senador já nos próximos dias e voltar à sua carreira na área de segurança nos Estados Unidos. Abro aspas. Venho, através desta, comunicar a minha saída definitivamente da política. Fecho aspas. Na postagem, o senador disse que perdeu a convivência com a família e ainda justificou que, entre aspas, não adianta ser transparente, honesto e lutar por um Brasil melhor sem os ataques e as ofensas que seguem da mesma forma. O adeus é a melhor solução para acalmar o meu coração. Bom, temos aí, diante desses fatos, né, que surgiram ontem, que vieram à tona já com a live dele, adiantando essa matéria que seria bombástica, a Veja já adiantou. Em resumo, ele forneceu à Veja cópias, né, prints, não sei se ele forneceu um relatório, que dá para você imprimir relatório de conversas de WhatsApp, e disse que foi procurado pelo ex-deputado Daniel Silveira e que ele o teria levado para se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro. Que nessa conversa havia um plano para que ele se aproximasse, já devido à proximidade que ele tinha, a uma amizade que ele tinha com o ministro Alexandre de Moraes, e gravasse eventual conversa comprometedora, ou seja, jogar verde para tentar colher alguma coisa que não se sabe e talvez, muito provavelmente, não exista. Bom, ele, no mesmo dia, saiu da reunião, mandou uma mensagem à noite para o ministro Alexandre de Moraes e, essa é a denúncia, marcou com ele alguns dias depois e relatou o que teria acontecido. A resposta de Alexandre de Moraes foi: não acredito. Ele ficou espantado com isso. Ele manteve em banho-maria o Daniel Silveira, que insistia, tem as mensagens da Veja, a insistência do Daniel Silveira, você vai aceitar ou não? E, no fim, ele diz que estava fora. E agora tudo isso vem à tona, mas sem nenhuma mensagem, sem nenhum áudio, nenhuma mensagem, nenhuma conversa, nenhum documento do próprio presidente Jair Bolsonaro,
tudo através de Daniel Silveira. E ele falou em coagir, mas hoje ele já voltou atrás e não falou mais da coação. Então, o que será que vai acontecer, Dani Alves? Começo com você. Bom, Pavinato, nós vemos que este é um assunto extremamente delicado e fica no ar algumas questões também para todos nós. Em primeiro lugar, se o senador, no momento em que ele foi coagido ou que fizeram uma proposta de realizar um golpe de Estado aqui no nosso país, o porquê ele não denunciou imediatamente utilizando as instituições. Pelo que foi declarado, ainda nós não temos detalhes de tudo que realmente aconteceu, mas ele declarou que falou, como você bem descreveu, com o Alexandre de Moraes. Ora, essa conversa foi informal? Não foi? Foi feita uma denúncia de acordo com as normas, como deve ocorrer? O porquê isso não veio à tona antes, vem à tona apenas agora? São questões que ficam no ar e a gente não tem ainda como avaliar esta situação e até mesmo toda a veracidade dos fatos. Eu espero que nós tenhamos mais informações, que o senador esclareça dentro dessa nova investigação que vai ocorrer para os órgãos judiciais, mas para toda a população também que precisa de saber exatamente o que aconteceu. Porque se efetivamente aconteceu o que ele está descrevendo, assim, são acusações extremamente graves. Doutor Renato Ribeiro. Concordo com o que a Dani está falando, no sentido que ainda o assunto está muito nebuloso. Então não se sabe efetivamente se esses assuntos, se essas conversas de fato são verdadeiras. As acusações são gravíssimas, Tá falando de golpe de Estado, tá falando de participação do senador da República, tentar gravar uma autoridade. Não é a primeira vez que o Brasil se depara com uma situação. O ex-presidente Michel Temer também foi vítima recentemente de uma situação de gravação que depois se descobriu que não era bem o contexto. Então, muita calma nessa hora, bola no chão, porque o assunto, inclusive, está meio nebuloso, O trabalho árduo como senador. A gente sabe que o trabalho de parlamentar é um trabalho desgastante porque, efetivamente, lida com oposição, com pressão e tudo mais, isso é natural. Fica longe da família, daí ele fala que vai renunciar, daí depois não renuncia. E a renúncia, para quem não é do direito, de maneira muito clara, a renúncia é um ato formal. E você não volta atrás da renúncia. Então, é um ato irretratável. Se o sujeito fala, estou fora, e entrega a carta de renúncia dele, não tem jeito de voltar. Até teve no passado, o Jânio Quadros tentou voltar depois de entregar a renúncia. Não teve jeito, falou, olha, você quis sair, você já saiu, acabou. Vem o suplente. Então isso é muito sério, tem que se verificar. Eu acho que ainda é muita fumaça, talvez seja somente a polêmica da semana, ou então pode ser, como disse o Pavinato, algo mais forte, algo mais para estremecer a República. Por enquanto, eu ainda acho que é cedo para dizer. Exatamente. Rodolfo, o que você achou da declaração do Marcos Duval, ainda senador, disse que ia renunciar, não sei se vai mais, não sei se vai, se fica, mas a questão é que, segundo o site Antagonista, ele não só retirou essa questão da coação, como ele se referiu a uma certa exaltação, ele falou que não devia. A frase dele, segundo o Antagonista, é a seguinte, entre aspas, eu estava em um momento aí de muita raiva. Foi aquele desabafo que você fica nervoso. Qualquer discussão de casal, você fala coisas e depois se arrepende do que fala. Mas isso aí não aconteceu. Então, assim, o que ele falou, então, para o Alexandre de Moraes? Ele falou o que ele falou ontem na live ou ele não falou o que ele falou? Ele poderia ter sido mais claro, não é? Exatamente. O pior momento para essas pessoas falarem alguma coisa é no calor das emoções. Deveria ter se conter, Minha mãe já falava, filho, nunca prometa nada quando estiver emocionado e não fique falando do ódio quando estiver nervoso. Foi exatamente o que aconteceu com ele. Mas duas coisas me chamam a atenção aqui nas declarações dele. A primeira, levando em conta que a boa-fé se presume e a má-fé é que se comprova, cadê a prova do encontro com o Jair Bolsonaro?
Cadê prova print, que não teve nenhum até agora, de fato, com o Jair Bolsonaro? Se foi ou não foi em carro executivo, onde ele entrou, registro de entrada, onde foi o encontro. Falta algumas informações que no final não se casam, tá bom? Outra coisa que me chama atenção, e muita atenção, isso eu gostaria de perguntar para o senhor Marcos Duval, até então senador. Gostaria de perguntar para ele o porquê ele acha que, sendo o Daniel Silveira uma pessoa que tem tantos problemas no judiciário, no STF, seria ele o escolhido para ser o interlocutor, essa palavra, do Bolsonaro. Por que seria ele o escolhido para falar em nome do Jair Bolsonaro? Com tantas pessoas que têm uma ficha mais limpa, com tantas pessoas que passam desapercebidos, com tantas pessoas ali em volta do ex-presidente da República que poderia fazer isso, porque uma figura tão emblemática como o Daniel Silveira seria o escolhido para intermediar essa reunião entre os dois? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor Marcos Duval. Olha, com relação a isso que eu acabei de dizer, né, desse desdito do Marcos Duval, a gente tem aqui um trecho de uma entrevista que ele concedeu mais cedo. Vamos ver. Tá. Ok, vamos ver. Depois desse fato aí, porque assim, eu nunca fui político, né? Então, quando você entra aqui, eu já disse para alguns repórteres que a gente tem intimidade, tem hora que a gente fica com vontade de ir embora. Não estou aguentando, eu vou largar isso. Mas a minha equipe, né? Eu não posso também largar a minha equipe, eu sempre trabalhei com essa questão da equipe, do grupo. 20 anos trabalhando na SWAT foi algo que para mim não se toma decisão individual. Quando eu disse isso, eu estava praticamente decidido mesmo em chegar aqui, reunir a equipe, reunir com parte da equipe para tomar decisão se eu realmente iria sair, deixar assumir a suplente. Não, essa possibilidade de ter alguém assumindo no meu lugar, zero, porque eu não posso deixar todo o trabalho que eu fiz até aqui ser destruído daqui aos 4 anos. E eu também não posso largar a missão que eu assumi sozinho até agora para apresentar para a sociedade, para a imprensa, quem prevaricou. Olha, antes de passar para você, Carol, o doutor Renato ele fez aqui uma observação muito boa. Eu acho que, olha, é difícil até conter, não dar risada numa situação dessa, né? Porque a gente está vivendo, é uma loucura, né? É um delírio que acontece nesse país toda semana, um assunto novo, Pavinato, toda semana uma loucura. E aí vem um desdito de que é uma briga de casal. É uma briga de casal. Daí o sujeito, o senador da República, fala assim, qualquer briga de casal tem emoção. Mas a gente não está tratando disso. O sujeito é o senador da República. E até onde eu sei, ele não era casado com Daniel Silveira. Exatamente. E nem com o Jair Bolsonaro. Então, isso me espanta. Pois é. O sujeito não era casado com o Daniel Silveira, nem com o Bolsonaro. Senador da República está fazendo acusações graves. São acusações que podem levar à prisão. Com certeza. Inclusive do ex-presidente, se ficar confirmado isso. E aí, Carol, você então não é na emoção que se faz essas coisas. Como é que você acha que vai se dar o desenrolar? Porque foi muito rápido, né? Ele sabia disso desde dezembro, ou seja, faz quase 2 meses, né? Imaginar que foi na véspera da diplomação que ele procurou o ministro Alexandre de Moraes, foi dia 12 de dezembro a véspera, que a diplomação foi no dia 13. Uma data inesquecível para mim. E logo depois ele falou com o Alexandre, por que só agora, né? Só no final de janeiro, 1 mês e meio depois, ele procurou a revista Veja. Ao que tudo indica, quando ele fez aquela live, ele já tinha falado com a Veja, já tinha fornecido à Veja as conversas. Então, o que muda, né? O que muda do dia 12 para o dia que ele deu a entrevista para a Veja, para o momento que ele fez a live e para ele usar essa frase, uma briga de casal, esquentei. Né? E falar da pressão que é trabalhar no Congresso. Eu imagino que pressão deve ser trabalhar na SWAT, né? Você treinar na SWAT deve 20 ser... anos. Agora, esse no homem de gelo, né?
Que parte será verdade? Olha, Pavinato, em primeiro lugar, boa tarde a todos vocês aqui da mesa, vocês que nos acompanham. Eu acho que vai além de uma briga de casal, tá? Uma novela mexicana mesmo, a nossa política brasileira, infelizmente. É muito assustador. Eu vou colocar aqui mais uma pergunta, que meu amigo aqui, Rodolfo, colocou também. Além de tudo, por que o Daniel achou que o Marcos seria o senador que faria esse meio de campo? Por que será? Então, aí ele acaba, talvez até se auto-incriminando ali, né? Por que o Daniel falou, poxa, você vai ser o cara que vai fazer esse tipo de serviço para mim? Eu entendo que o Daniel está numa situação terrível, ainda mais hoje, aí que ele foi preso. Só que, olha a situação que a gente encontra, né? E outro ponto que eu fiquei bastante em dúvida quando surgiu esse tema aí no ar. Ele está praticamente falando que Bolsonaro presenciou essa cena, né, de Daniel querendo dar um golpe de Estado, fazer algo completamente fora da lei e não falou nada. Ou seja, Bolsonaro foi testemunha de uma situação como essa e não falou nada. E por que agora ele abriu a boca e disse que foi porque ficou nervoso, porque abraçou o Pacheco na posse? E a gente sabe que, muito provavelmente, muita coisa deve estar acontecendo aí por trás. Ninguém sabe de quem é a culpa, o que está incriminado, mas a gente vê que realmente a política brasileira está passando por um momento terrível de extremismos e que vai levando a situações como essa, né, Pavinato? De fato. O mais engraçado é que, pela live de ontem, né, ele levou uma informação como se o presidente Jair Bolsonaro fosse parte, né, acusando-o de partícipe de um complô contra a democracia. Hoje ele diz que ele está acusando o Bolsonaro de ser testemunha de um complô. Ou seja, ele está fazendo que indicação de testemunha, uma coisa muito louca. E tem hora assim, tem matéria que você vê, tem declaração que ele fala de Granja do Torto, mas a revista Veja só fala de Palácio do Alvorada. Então onde é que foi? Né? Ele estava com o celular, porque parece que ele estava quando ele trocou. Porque a polícia vai saber onde é que ele estava, porque você consegue ver pelo sinal do celular. As investigações criminais hoje, o caso Flor de Lis, por exemplo. Muitas das declarações dela foram superadas por conta dos sinais do celular. Ela falava que ela estava em tal lugar, não, você estava aqui. Triangulação. Exatamente. Então, aí ele estava com o celular. Por que ele não gravou, né? Pegou lá o gravadorzinho do celular, deixou no bolso? Porque se foi uma coisa assim tão mambembe, né? Por que ele não gravou? Por que ele não levou nada mais substancial? Por que só agora? Por que ele não denunciou lá atrás? Por que ele deixou o país pegar fogo desse jeito? A gente ia falar com o senador Marcos Duval, mas ele declinou do convite antes do programa. E essas perguntas seriam feitas. Você foi possibilitado de entrar com o celular? Se for pedida a triangulação da sua localização, vai bater com tudo que você afirma? Por que você não gravou a conversa e entregou uma coisa pronta? Por que você não fez essa denúncia antes de acontecer tudo o que aconteceu? Na iminência do desastre, do crime, da tragédia democrática que aconteceu no dia 8? Por que você não agiu antes, tendo a função de agir? E por que agora, quando as coisas, as investigações estão caminhando, você coloca mais gasolina nessa fogueira? São perguntas que seriam feitas. São perguntas que seriam feitas. E só para falar em polícia, a gente continuar, a Polícia Federal pediu hoje para o ministro Alexandre de Moraes autorizar a oitiva dele no inquérito, né, aberto na investigação sobre os atos do dia 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a oitiva, a escuta, a coleta de depoimento do senador Marcos Duval em, no máximo, 5 dias.